Olá para a Sulei, porque para a Sulei é uma aluna que me segue no Instagram e ela pediu para eu comentar essa questão do PROC-V. Na verdade, ela falou que estava com dúvida nessa questão e eu que falei, Sulei, eu vou comentar essa questão. Então, essa questão é por que ela está aqui número 5, porque ela faz parte de um simulado de 10 questões que eu postei no meu Instagram. Se você quiser ver todas as outras questões, me segue lá no Instagram, tá aqui, olha só, é @professora.katiaquadros. Lá tá cheio de dicas e de simulados também, e você pode sugerir assuntos para eu comentar, questões, você deve, estou aqui para ajudar você na sua nomeação. Vamos lá para a questão? Bora! A tabela abaixo representa os dados em uma planilha Excel 2007. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da função PROC-V, levando em consideração que o valor de C7 é A003. Como que a gente trabalha, então, com o Excel, né? Como que a gente resolve uma fórmula com função no Excel, sem ter o Excel? A gente vai, como eu sempre digo, por partes, né? Faz como o Jack, por partes. Primeiro eu tenho que entender o que é a função PROC-V. É uma função que procura o valor na vertical, ok? PROC-V procura o valor na vertical. Dentro dos parênteses, você pode perceber que nós temos informações separadas por ponto e vírgula. Então, olha só, tem um ponto e vírgula aqui, tem um ponto e vírgula aqui e tem outro aqui. Se eu tenho 3 ponto e vírgula, é porque eu tenho 4 informações e eu tenho que saber o que o Excel entende de cada informação, cada partezinha. Esse é o segredo do Excel. Então, olha só, essa primeira parte, o C7, que está antes do primeiro ponto e vírgula, é o valor procurado. Na estrutura do PROC-V, eu sempre vou ter essas partezinhas aqui. Então, primeiro, o valor procurado, que eu já sei, o examinador já me falou, olha só, que o C7 é A003. Onde eu vou procurar esse A003? Olha só, de B2 até E6. Veja, presta atenção. Sempre que eu tiver endereço de célula, olha só, B2, 2 pontos que significa até e outro endereço de célula, aqui o E6, é porque eu tenho um intervalo. Então, endereço de célula, 2 pontos, outro endereço de célula, eu tenho um intervalo, ou seja, é o intervalo no qual o valor será procurado. Eu vou procurar A003 neste intervalo aqui, certo? Próxima informação, tem um ponto e vírgula e tem um 3. O que significa esse 3 aqui? Esse 3 é a coluna da qual vai sair o meu gabarito, quer dizer, o meu gabarito está na coluna 3. E esse falso eu vou falar para você depois. Por quê? Porque eu não vou usar essa informação agora para resolver a questão. Então, deixa ela no cantinho um pouquinho aqui, ok? Bom, vamos resolver então. Nós já aprendemos todas as partes do PROC-V. Vamos resolver essa fórmula com a função PROC-V. Eu vou procurar C7, primeira coisa, eu vou procurar C7, ou seja, o A003, porque C7 é A003, que o examinador já me falou. Eu vou procurar no intervalo B2 até E6. Olha só, é esse intervalo aqui, certo? Onde está A003? Você está vendo? Está ali na célula B4, está na célula B4. Daqui, o que me importa é a linha. Você sabe que número identifica linha, letra identifica coluna. Então, quer dizer que o meu resultado está na linha 4. Professora, mas em qual coluna? Olha só, agora eu vou encontrar a coluna 3, porque 3, a gente viu que essa informação, ela diz respeito à coluna. Mas qual que é a coluna 3? Presta atenção. A primeira coluna sempre é o início desse intervalo. Então,
Nesse caso, quer dizer que a coluna 1 é B, a coluna 2 é C e a coluna 3 é D. Olha só, coluna B1, coluna 2 é C, coluna 3 é D. Professora, e se fosse C2 até E6? Aí a coluna C seria 1, ou seja, a minha coluna 1 sempre é o início deste intervalo aqui, certo? Então, a coluna que eu estou buscando, coluna 3, é a coluna D. É daqui que sai o meu gabarito, lembra? E a linha 4, logo o meu gabarito é D4, certo? Então, olha só, gabarito aqui, D4. E letra D, 15 e 40. Olha só, tá aqui na tabelinha, 15 e 40. Perceba que se você, nessa questão, eu expliquei toda ela, mas se você se depara com uma questão dessa na prova e você vem direto aqui na informação da coluna, que é a 3, que é a coluna D, você sabe que ela é coluna D porque a coluna B é a 1, você sabe que o teu gabarito vai sair da coluna D. Me diz, tem mais alguma alternativa da coluna D? Nenhuma. Percebe que você mata a questão só com essa informação? Nesse caso, sim. Outras questões, não. Depende. Se eu tivesse aqui todas as informações, todas as alternativas da coluna D, não ia matar a questão só com essa informação. Perfeito? Joia. Professora, o que é esse falso que está aqui no final? Ele não interferiu aqui na nossa questão. Mas vamos ver o que é esse falso. Eu trouxe aqui para você exatamente o texto que eu tenho no site da Microsoft. Por quê? Porque o examinador busca questões lá. Por exemplo, essa questão aqui é uma questão que ela está no meu material, esse exemplo, está como exemplo no meu material. E o meu material, ele é anterior a essa questão. Mas como? Porque essa questão é um exemplo do site da Microsoft e eu sei que muitos examinadores buscam questões de Excel no site da Microsoft. E aqui está o texto de como é a estrutura do PROC-V tirado da Microsoft. Então, o que a gente tem aqui? Até o primeiro ponto e vírgula, o valor que você deseja pesquisar. Era lá o A003, o C7, célula C7. Depois, antes do segundo ponto e vírgula, eu tenho o intervalo no qual você deseja pesquisar o valor. Depois, aqui, antes do terceiro ponto e vírgula, eu tenho o número da coluna no intervalo contendo o valor de retorno, que é a coluna 3, a coluna D. E depois eu tenho o falso. O que é esse falso, então? Esse falso, ele pode estar como zero ou falso, ou verdadeiro. Então, quando termina ali a minha questão, eu posso ter, após ali o número 3, eu posso ter zero ou falso, que significa a mesma coisa, ou eu posso ter ou verdadeiro, que significam a mesma coisa. O que significa o zero ou falso? Que o Excel só aceita uma correspondência exata, ou seja, eu estou procurando o A003, o Excel procura esse A003 no intervalo ali, B2 até E6, e se ele não encontrar essa correspondência exata, ele dá erro, mensagem de erro. E se eu tiver ou verdadeiro, se eu não encontrar o A003, o Excel busca um valor aproximado. Ok? Ele não dará a mensagem de erro nesse caso. Então, você está lá nomeada, vai comprar uma bolsa, para você, para sua esposa, namorada. Você quer uma bolsa de R$1.200. Se você colocar ali o aproximado, verdadeiro, ou que corresponde ao verdadeiro, e não tiver uma bolsa de 1.200, ele traz a de 1.250. Ou seja, ele procura um valor aproximado, ok? Então, terminamos aqui essa questão. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunta para mim aí nos comentários. E qualquer sugestão também de tema, posta
que eu trago para você. Grande beijo, até a próxima.